Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá, hoje falaremos sobre as teorias da evolução. A teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo de evolução. A teoria da evolução contrapõe a teoria criacionista de que o universo foi criado por um ser superior, como um Deus, por exemplo. Segundo a teoria da evolução, os indivíduos passam por modificações necessárias para sua sobrevivência, de forma a adaptar-se ao meio em que vivem. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Certo. Mas quais são as teorias que explicam a evolução dos seres vivos e o surgimento de novas espécies? Quando nos referimos à evolução das espécies, as teorias criadas baseiam-se em duas vertentes. Uma sendo o criacionismo e a outra evolucionista. No criacionismo, as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta e de todas as espécies existentes. Nesse caso, não houve nenhum processo evolutivo e as espécies são imutáveis. Essa teoria relaciona-se com questões religiosas. Na evolucionista, esta propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural conforme ocorrem as mudanças ambientais. Jean-Baptiste de Lamarck foi um naturalista francês responsável pelas primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Lamarck, que viveu entre 1744 e 1829, foi muito importante para o desenvolvimento das ideias evolucionistas, tendo publicado, em 1809, o livro Filosofia Zoológica. O lamarquismo baseava-se em duas premissas. A primeira é a lei do uso e desuso. E a segunda é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O conjunto das teorias de Lamarck é denominado de lamarquismo. Sobre a lei do uso ou desuso diz que o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que estas partes se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem. Ou seja, se estimularmos um determinado órgão ou músculo, este tende a crescer, é o que chamamos de hipertrofia. Por outro lado, se deixarmos de utilizar um determinado órgão ou músculo, este tende a atrofiar-se. Neste caso, chamamos de hipotrofia. Esta premissa da lei do uso e desuso, até certo ponto, tem sua relevância. Porém, observamos, na prática, que tem certas limitações. Um atleta, por exemplo, que usa seus órgãos ao máximo, deveria ter uma vida eterna. Um fisiculturista, que estimula constantemente o crescimento dos seus músculos, deveria crescer indefinidamente. Torna-se um gigante. Porém, sabemos que na prática, por mais que estimulemos nossos músculos ou órgãos, sempre chegaremos a uma limitação. Desta forma, por mais que se tenha uma certa coerência, a lei do uso e desuso não está, no todo, correta. O lamarquismo baseava-se em duas premissas. A lei do uso e desuso, já vista, e, a segunda, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos complementa a primeira lei, a lei do uso e desuso. Ou seja, se a lei do uso e desuso afirmava que se o indivíduo era capaz de estimular o crescimento dos seus órgãos e músculos, essa nova característica adquirida, os músculos crescidos por exemplo, eram repassados aos novos descendentes formados, os filhos. Em resumo, a segunda lei de Lamarck, a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos, relatava que as novas características adquiridas eram transmitidas aos novos filhos gerados, formando novas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Para Lamarck, as mudanças no meio ambiente são indutoras das transformações nos órgãos dos animais.
Para melhor entendermos as teorias de Lamarck, vamos falar sobre o famoso exemplo das girafas, ou melhor, do exemplo do pescoço das girafas. Antigamente, para Lamarck, todas as girafas tinham o pescoço muito curto. Com a escassez de alimentação em determinados períodos, foi necessária uma mudança de comportamento por parte destes animais para garantir a sua sobrevivência. Para poder alcançar o topo das árvores e comer as folhas, as girafas esticaram o seu pescoço. A cada geração de novas girafas, elas já nasciam com o pescoço um pouco maior que seu ancestral. Em resumo, para Lamarck, as girafas inicialmente de pescoços pequenos esticavam seus pescoços para se alimentar das folhas localizadas nas partes superiores das árvores. E isso fazia as girafas ficarem com seus pescoços mais longos. Essa alteração morfológica, ou seja, da anatomia original do ser vivo, era a base para a lei do uso e desuso de Lamarck. O que devemos observar é que, na visão de Lamarck, essa nova característica adquirida, a do pescoço mais longo, era transmitida para as novas gerações, os novos filhos gerados. E, agora, os novos filhos gerados já nasciam com o pescoço alongado. E, esses novos filhos com pescoço mais longo retransmitiam essa característica aos seus descendentes, e assim sucessivamente. Pronto, ao longo do tempo, uma nova população de girafas de pescoço longo se formou. Essa capacidade de transmitir as características adquiridas para os descendentes é a chamada lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos de Lamarck. E vamos ao resumo sobre o lamarckismo. No livro Filosofia Zoológica, publicado em 1809, Lamarck dizia que formas de vida mais simples surgem a partir da matéria inanimada. Este surgimento se dava por geração espontânea ou abiogênese. Estas vidas progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição. Devemos ressaltar que a abiogênese ou geração espontânea era uma antiga e desacreditada teoria que explicava o surgimento da vida no planeta Terra. Portanto, a abiogênese é uma teoria não mais aceita. Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Ou seja, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo dos seres vivos estaria baseado em duas leis fundamentais, a lei do uso ou desuso e a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos. Na época, as ideias de Lamarck foram rejeitadas. Não porque falavam na herança das características adquiridas, mas por falarem em evolução. Não se sabia nada sobre herança genética e acreditavam-se que as espécies eram imutáveis. Mesmo estando enganado quanto às suas interpretações, Lamarck merece ser respeitado. Pois ele, Lamarck, foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e a defender as ideias sobre evolução. Além disso, foi Lamarck que introduziu também o conceito da adaptação dos organismos ao meio ambiente. Este conceito é muito importante para o entendimento da evolução dos seres vivos. E vamos agora falar de uma outra teoria para explicar a evolução das espécies: o darwinismo. O darwinismo é o conjunto dos estudos e teorias relativas à evolução das espécies. O darwinismo foi desenvolvido pelo naturalista inglês Charles Darwin. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio ambiente têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados a este meio ambiente. Darwin dizia que os seres mais bem adaptados deixam um número maior de descendentes. Os mais bem adaptados são, portanto, os selecionados para aquele ambiente. E quais foram as principais premissas do darwinismo? Os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos no seguinte modo. Primeiro, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo portanto idênticos entre si. Ou seja, naturalmente, dentro de uma mesma população, já temos o nascimento de diferentes indivíduos. Uns mais parecidos que outros, mas não idênticos entre si. Segundo o princípio do darwinismo,
todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Ou seja, durante o processo de vida biológica do ser vivo, muitos indivíduos morrem ainda quando filhotes, geralmente por predação ou doenças. O terceiro princípio do darwinismo refere-se ao número de indivíduos de uma espécie. Segundo Darwin, o número de indivíduos de uma população é mantido, mais ou menos, constante ao longo das gerações. Ou seja, se todas as condições ambientais e de seres vivos ao redor se manterem constantes, a quantidade de indivíduos de uma população tendem a se manterem constantes também. O quarto princípio do darwinismo é sobre a luta pela vida. Darwin afirmava que há uma grande luta pela vida entre os descendentes. Pois, apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade. Essa é uma das razões pelo qual se mantém constante o número de indivíduos na espécie. O quinto princípio retrata as variações e resistências entre os indivíduos. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Ou seja, os mais aptos ao meio ambiente vivem. Já os menos aptos ao meio ambiente tendem à extinção. O sexto princípio do darwinismo diz respeito à transmissão dos caracteres. Os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, estes apresentam essas variações vantajosas. Ou seja, os pais com características mais adaptadas transmitem essas características às novas gerações, perpetuando esta característica ao longo do tempo. Finalmente, chegamos ao sétimo e último princípio do darwinismo, a ação da seleção natural. Darwin afirmava que, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação destes ao meio em que vivem. Desta forma, a seleção natural permite a existência apenas dos seres vivos mais aptos ao seu meio ambiente. Os menos aptos têm menor probabilidade de sobrevivência ao longo do tempo. E qual a origem do darwinismo? O século XVI foi para os europeus a época de grandes aventuras. Das descobertas de novos povos, animais e plantas. O que colocou em dúvida a teoria do criacionismo e da imutabilidade dos seres vivos. As especulações filosóficas encontraram terreno fértil na concepção da evolução biológica. A geologia e a história natural começaram a demonstrar que a idade do planeta Terra é muito superior à que se pensava na época. E que o homem existia há mais tempo do que se supunha. A contribuição científica decisiva veio no século seguinte, ou seja, no século XVII. Essa contribuição veio com os trabalhos de Charles Darwin. Ele estabeleceu os principais mecanismos através dos quais qualquer espécie animal, inclusive o homem, evolui. Segundo ele, todos os seres evoluem a partir de formas mais simples, ou como resultado da necessidade de melhor adaptação ao seu ambiente. Durante 20 anos Charles Darwin reuniu provas para apoiar suas teorias. Como naturalista, fez levantamentos na costa sul-americana. Viajou, efetivamente, por 5 anos levantando dados científicos sobre o comportamento e desenvolvimento dos seres vivos. A teoria da evolução proposta por Darwin tem como ideia básica a seleção natural, observada na natureza. As pequenas variações casuais que aparecem nos organismos fazem com que suas probabilidades de sobrevivência e reprodução sejam distintas. Favorecem os mais aptos e, de certa forma, punem os menos aptos. Ou seja, uma determinada característica, quando presente num organismo, pode fazer com que ele se adapte mais facilmente no ambiente e seja mais bem-sucedido do que outro, da mesma espécie, que não possua aquela característica. Durante a viagem, que se iniciou em 1831 e terminou em 1836, Darwin realizou diversas observações a respeito da fauna e flora mundial.
Essas observações o fizeram perceber que os organismos vivos modificavam-se através do tempo. Ao fim da viagem, ele, Darwin, não compreendia bem o mecanismo evolutivo, apenas aceitava que ele existia. Segundo Darwin, haveria uma luta pela sobrevivência e apenas aqueles com características mais vantajosas poderiam sobreviver e reproduzir-se. Os indivíduos com características menos vantajosas não sobreviveriam às pressões do meio e, consequentemente, não se reproduziriam. Dessa forma, com o tempo, os indivíduos tenderiam à extinção. Surgiu aí o conceito de seleção natural, no qual apenas o organismo mais apto é selecionado pelo meio ambiente. E esses selecionados são os que transmitem suas características aos seus descendentes. Segundo Darwin, depois de várias gerações, características seriam passadas e as espécies ficariam muito distintas daquelas que as originaram. Dessa forma, surgiriam novas espécies. As novas espécies surgem de uma maneira direcional, lenta e gradual. Darwin afirmava também que todos os seres vivos sofriam mudanças. Sendo assim, todos os organismos existentes no planeta atualmente em algum momento da história evolutiva compartilharam um ancestral comum. Sendo assim, em 1859, relembrando, Darwin publicou sua obra mundialmente conhecida, A Origem das Espécies. Nesse livro ele apresentou sua teoria da evolução das espécies, na qual 2 pontos merecem destaque: a seleção natural e a ancestralidade comum. O darwinismo, apesar de não conseguir explicar como as mudanças ocorriam nos organismos e como essas eram passadas aos descendentes, influenciou profundamente os evolucionistas de todo o mundo e tornou-se a base da teoria evolutiva moderna. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos fazer uma outra famosa comparação. Comparar as girafas do lamarckismo e as do darwinismo. No lamarckismo, as girafas cresciam seus pescoços em vida e transmitiam as novas características adquiridas aos novos descendentes. Esses novos filhos, agora já nasciam com o pescoço alongado. No darwinismo, já existem vários tipos de diferentes girafas. Umas com pescoço curto, outras com pescoço mediano e outras que já nasciam com o pescoço alongado. Ao longo do tempo, as mais adaptadas foram aquelas que sobreviveram. No caso, as girafas de pescoço longo. Essas girafas que, naturalmente já tinham essa característica de pescoço longo, tiveram seus descendentes e estes retransmitiram por suas gerações, perpetuando até o tempo atual. As outras girafas, as de pescoço curto ou as de pescoço mediano, por falta de adaptabilidade ao meio ambiente, morreram ao longo do tempo. Esse é o princípio da seleção natural. E vamos agora comentar sobre a última teoria da evolução das espécies: o neodarwinismo. O neodarwinismo é uma teoria evolutiva que surgiu na década de 1930 como uma síntese da teoria de Darwin, mas associado com as descobertas atuais da genética. O neodarwinismo representa uma atualização da teoria evolutiva original de Darwin. Existiram e existem vários pesquisadores colaboradores para o desenvolvimento desta teoria. A teoria sintética incorpora a ideia de que a variação genética que ocorre na população é por meio da mutação. E a mutação é a matéria-prima da evolução. A teoria sintética considera, conforme Darwin já havia feito, a população como unidade evolutiva. A população pode ser definida como um agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie. Além disso, esse grupo ocorre em uma mesma área geográfica e em um mesmo intervalo de tempo. A mutação é o termo utilizado para retratar a alteração do material genético do indivíduo, ou seja, DNA modificado ou alterado. A mutação é a base da evolução das espécies. Hoje, a sigla DNA, que é uma abreviação americanizada do composto ácido desoxirribonucleico, é representada pela sigla ADN. Portanto, DNA ou ADN são as mesmas estruturas. Em resumo, o neodarwinismo define que a mutação é a base da variação e evolução das espécies.
Já a seleção natural é o mecanismo que molda essa variação ao longo do tempo e seleciona os seres mais adaptados. O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução é a teoria científica mais aceita da atualidade e serve como base para a biologia evolutiva moderna dos seres vivos. O darwinismo e o neodarwinismo são teorias que se complementam, mas existem algumas diferenças importantes entre elas. Algumas das principais diferenças são na compreensão da genética, da variação, da seleção natural, do tempo, e no processo de especiação. Comparando as teorias evolutivas. Na genética, o darwinismo não tinha uma compreensão clara da genética e da hereditariedade, enquanto o neodarwinismo incorporou a genética mendeliana e a biologia molecular em sua teoria, ou seja, os conhecimentos atuais sobre a existência do DNA. Sobre a variabilidade dos indivíduos podemos comparar observando. No darwinismo acreditava-se que as variações eram principalmente causadas por mudanças ambientais, enquanto o neodarwinismo reconhece a importância das mutações genéticas como fonte de variação entre os indivíduos. Sobre a seleção natural. O darwinismo enfatizava a seleção natural como o principal motor da evolução, enquanto o neodarwinismo expandiu o conceito de seleção natural para incluir outras formas de seleção, como a seleção sexual. A seleção sexual é um processo que está relacionado com a vantagem que certos indivíduos possuem sobre os outros do mesmo sexo. Assim, a seleção sexual pode acarretar na competição por parceiros entre indivíduos de uma população, resultando no sucesso reprodutivo do mais apto. Sobre o tempo, o darwinismo não tinha uma compreensão clara da escala de tempo necessária para a evolução ocorrer, enquanto o neodarwinismo enfatiza a importância do longo tempo na evolução. Sobre a formação de novas espécies, processo chamado de especiação. O darwinismo não tinha uma compreensão clara dos mecanismos pelos quais as espécies surgem, enquanto o neodarwinismo expandiu a teoria da especiação, incluindo a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Na especiação alopátrica ocorre uma barreira geográfica real que separa ou isola os indivíduos. Já na especiação simpátrica, não há uma barreira geográfica real, mas sim uma barreira biológica, ou seja, isolamentos ou preferências específicas entre os próprios indivíduos da população. Em resumo, o darwinismo é uma teoria mais limitada, enquanto o neodarwinismo incorporou novas descobertas em genética e biologia molecular, expandiu o conceito de seleção natural e melhorou nossa compreensão da evolução em escalas de tempo mais longas e da formação de novas espécies. O neodarwinismo ou teoria sintética da evolução ou ainda, teoria moderna da evolução tem dois fatores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população. O primeiro fator do neodarwinismo se refere à evolução dos seres vivos e se baseia aos fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, como a mutação gênica, a mutação cromossômica e a recombinação gênica. O segundo se refere aos fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida, como a seleção natural, a migração e oscilação genética. August Weismann, que viveu entre 1834 a 1914, foi um biólogo alemão que admirava as ideias de Darwin, mas não acreditava na transmissão hereditária dos caracteres adquiridos, ideia original de Lamarck e não contestada por Darwin. Weismann também era contra a ideia da pangênese. Para ele, o organismo não criava diferentes gemas das partes do corpo para a reprodução, mas sim que os organismos pluricelulares tinham dois grupos de células. Um primeiro grupo que formaria e trabalharia para todo o organismo, que são as células somáticas. E um segundo grupo de células, as células germinativas. As células germinativas são especializadas na reprodução. As células germinativas não são influenciadas nem pelo ambiente, nem por mudanças de aprendizagem ou morfológicas que ocorrem durante a vida de um organismo. Assim, essas novas informações e características adquiridas ao longo da vida do ser vivo era perdida depois de cada geração.
não sendo, portanto, transmitida aos novos descendentes. Desta forma, Weismann criou a teoria do germoplasma, na qual afirmava que organismos multicelulares consistem de células germinais, os gametas sexuais, que contêm informações hereditárias para a reprodução, e as células somáticas, que realizam funções corporais comuns. Na nossa espécie, o gameta masculino é o espermatozoide, enquanto que o gameta feminino é o óvulo. Weismann conduziu o experimento de remover a cauda de 68 ratos brancos ao longo de 5 gerações, relatando então que nenhum rato nasceu sem uma cauda ou mesmo com uma cauda mais curta. Ele afirmou que 901 ratos foram produzidos por 5 gerações de pais artificialmente mutilados, e ainda assim não houve um único exemplo de uma cauda rudimentar ou de qualquer outra anormalidade neste órgão. Os resultados foram consistentes com a teoria de germoplasma de Weismann. E foi confirmado que as características adquiridas em vida não são transmitidas aos novos descendentes. E, assim, deu-se fim à teoria da transmissão dos caracteres adquiridos de Lamarck. E vamos citar alguns casos que exemplifiquem o processo do neodarwinismo na natureza. Como a evolução da resistência a pesticidas em insetos. Insetos como o mosquito da dengue e o besouro da batata têm criado resistência a pesticidas que eram usados para controlá-los. Isso ocorre porque, com o uso repetido de um pesticida específico, os insetos que possuem uma mutação que lhes confere resistência a ele têm uma vantagem seletiva e sobrevivem. Os insetos resistentes passam essa característica para a sua prole. As novas gerações tornam-se uma população resistente ao pesticida usado. Outro exemplo do neodarwinismo na natureza é o caso da evolução das mariposas de Manchester. As mariposas de Manchester, no Reino Unido, passaram por uma evolução rápida em resposta à poluição industrial. Antes da industrialização, a população de mariposas era predominantemente clara. No entanto, com a poluição, as árvores foram escurecendo devido ao acúmulo de fuligem, e as mariposas escuras começaram a ter uma vantagem seletiva, pois eram mais difíceis de ser vistas pelos predadores. Com o tempo, a população de mariposas escuras aumentou. Temos também o caso dos beija-flores e das flores. O formato das flores é frequentemente adaptado para atrair polinizadores específicos, como os beija-flores. Da mesma forma, os beija-flores evoluíram longos bicos finos para acessar o néctar em flores com formas específicas. Isso cria uma interdependência entre as espécies. Essa relação ecológica impulsiona a evolução em ambas as direções. Influencia a evolução dos beija-flores assim como a evolução das flores. E por fim, temos a resistência bacteriana aos antibióticos. A resistência aos antibióticos é um problema crescente na medicina. Isso ocorre porque as bactérias que possuem uma mutação que lhes confere resistência a um antibiótico têm uma vantagem seletiva quando o antibiótico é usado para matar outras bactérias. Com o tempo, essas bactérias resistentes podem se tornar predominantes na população. Esses exemplos mostram como a seleção natural age sobre a variação genética na população, levando a mudanças evolutivas ao longo do tempo, conforme previsto pelo neodarwinismo. Lembrem-se, as principais teorias científicas que explicam a evolução das espécies são lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Sendo o neodarwinismo a teoria evolutiva científica mais aceita atualmente. Ela baseia-se nas mutações, na seleção natural e na reprodução ao longo do tempo. Torcemos para que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!